pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, um novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, astrocartografia, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, então, estamos nos aproximando da nossa lua nova em Gêmeos, que teremos nesse mês de junho de 2026, que será ali aproximadamente entre os dias 14 e 15, ali na troca, né? Quase meia-noite já. Então nós vamos abordar aqui como que serão esses aspectos da lua nova, como nós seremos impactados e posteriormente passar para as previsões para cada signo. E vocês sabem que eu sempre comento aqui com vocês que a nossa lua nova se qualifica quando nós temos a conjunção do Sol e da Lua dentro do zodíaco, que faz com que a gente chegue na fase nova todos os meses. Então, quando essa lua fica nova no signo de Gêmeos, essa fase, essa energia da lua nova, ela vai se aplicar principalmente para as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, conversas e encontros importantes que nos circulam. É um momento em que a gente percebe que os nossos resultados não vão vir necessariamente da insistência em uma única direção, como foi na fase anterior, no mês anterior, que nós tivemos a lua nova em Touro. Mas também, alinhado a essa insistência, é importante que a gente tenha essa disposição para explorar novos caminhos também. Explorar novas ideias de formas diferentes de fazer a mesma coisa, de ter esse aperfeiçoamento em alguns temas que são sim necessários. Na lua nova anterior, que foi a do mês passado, que nós tivemos a ativação no signo de Touro, a gente teve a influência muito forte desse Urano em Gêmeos. Esse mês não vai ser muito diferente, tá bom? Porque horas antes dessa lua ficar nova com o Sol, ela vai atravessar esse Urano também. Então, existe aqui muito essa simbologia de coisas que a gente falou lá no mês anterior, de mudanças de prioridades. E talvez agora isso comece a ter maior clareza na nossa mente. Temas que nós plantamos na lua nova do mês passado agora podem ter uma clareza muito maior pra gente. Como se naquela época, tudo aquilo que a gente iniciou naquela semana, teve iniciativas naquela semana, agora a gente começa a arquitetar. Então a gente pode ter tido um vislumbre de algo interessante naquela semana, de algo que vale a pena a gente se dedicar. E agora a gente começa a arquitetar esse planejamento. É como se o mundo externo nos ajudasse com sinais, pistas, informações de como organizar esses pensamentos, que talvez lá no mês passado ainda estavam muito confusos, muito rígidos, porque a gente ainda estava sentindo como que aquilo estava se manifestando, se proliferando nas nossas vidas, e agora a gente começa a ter maior clareza sobre esses temas. No campo mais psicológico, a gente tem aqui essa regência dessa lua nova, que é Mercúrio, né, o regente de Gêmeos, lá no signo de Câncer. E eu sinto que a gente vai reverberar muitas emoções nossas, sabe? É como se agora a gente conseguisse descrever, nomear sentimentos que a gente está sentindo já faz um tempo, conseguir ter clareza do porquê estamos nos sentindo como estamos nos sentindo nos últimos tempos. É interessante que na psicologia eles chamam os sentimentos, as emoções, de sintomas, né? Então, sempre que a gente está sentindo raiva, por que você está sentindo raiva? Isso é um sintoma de alguma questão que você precisa concluir dentro de você. Se você está se sentindo triste, feliz, inquieto, isso são sinais de temas em que você ainda precisa maturar dentro de você, de assuntos que ainda te tocam profundamente e você não está nem percebendo. É uma semana em que a gente vai querer fazer essas investigações internas, sabe? Eu acho que essa é a descrição mais direta que a gente pode trazer para esse céu dessa lua nova.
Claro que a gente também pode estar querendo estudar muito, aprender alguma coisa nova, sabe? Se permitir passar por essa experiência de adquirir conhecimento de alguma maneira, ou até mesmo de se disponibilizar, estar disposto a viver experiências novas também, fisicamente eu digo, né? Mas tem muito esse trabalhar interno aqui com essa regência de Mercúrio em Câncer, essa investigação, como eu falei, de sintomas, de sentimentos, de pensamentos, para que a gente possa conseguir descrever temas que pra gente ainda tá muito confuso dentro da gente. E daí é um período que pode trazer pra gente certas dúvidas sobre escolhas para o nosso futuro. Por isso que a gente vai ter aqui essas mudanças de prioridades agora com essas ativações desse Urano em Gêmeos. Quais são os seus interesses que ainda fazem sentido para você? O que te desperta essas curiosidades genuínas sobre algum assunto? É uma percepção muito clara de que a vida ela não é feita somente de certezas, sabe? Que às vezes no meio da rota, no meio do caminho, a gente precisa ajustar as nossas direções conforme a gente acredita que necessita, né? Conforme a gente vai aprendendo coisas novas, experienciando coisas novas, entendendo que a gente pode fazer pequenos ajustes nas nossas vidas para que aquilo funcione de uma forma melhor, esse aperfeiçoamento que a gente comentou. E aqui essas escolhas, elas precisam estar muito alinhadas com os nossos sentimentos, né? Então existe esse racional e emocional tendo essa troca nesse momento, e isso é maravilhoso, porque dessa forma a gente não vai seguir certos caminhos, tomar certas decisões só porque é o certo a se fazer, só porque é o caminho mais racional e inteligente possível. Não, existe uma vontade aqui de tentar alinhar, sabe, essa dualidade. Então, eu quero fazer uma escolha inteligente, mas ela precisa também estar alinhada com os meus valores, com os meus sentimentos, com aquilo que eu sei que me traz nutrição, nessa energia canceriana. E que a longo prazo eu sei que eu vou conseguir sustentar melhor essa escolha, justamente porque eu escolhi ela dentro dos princípios corretos. Dentro dos relacionamentos, a gente vai ter muitas conversas profundas dentro dessa semana. Então, para você que está dentro de uma relação, né, que já está carregando algumas coisas aí que você gostaria de esclarecer, essa vai ser a semana definitiva que isso vai acontecer, provavelmente. Porque a energia canceriana forte desse céu, Júpiter em Câncer, Vênus em Câncer, a gente vai ter também o Mercúrio, que é a regência dessa lua nova em Câncer, faz com que esses temas subtendidos que os signos de água adoram, né, precisem ser verbalizados. Lua nova em Gêmeos, a gente precisa conversar sobre essas dinâmicas subtendidas, essa linguagem corporal e visual que muitas vezes a gente não conversa sobre. E eu sinto que são conversas esclarecedoras mesmo, não é aquela conversa que a gente briga, que a gente se desentende, que a gente discute, não, é uma conversa simples e necessária, sabe? Que é como se a gente conseguisse renovar os nossos votos através da intimidade que a gente consegue construir dentro dessa clareza mental, intelectual que é necessária, sabe? E é um período em que a gente precisa ouvir muito também. Falar sobre o que precisa ser dito e compreender também essa empatia, né, nas opiniões diferentes que a gente vai ouvir, na perspectiva do nosso parceiro que pode ser diferente da minha. A lua nova em Gêmeos, ela também representa muito esses movimentos físicos, né? Então é comum que quando chega junho, né, e a gente tem a lua nova em Gêmeos, as pessoas saiam, vão fazer um bate-volta em alguma cidade próxima, ou pelo menos se permitem naquela semana da lua nova ir num restaurante e ter uma experiência diferente aí na sua cidade mesmo, sabe? Então existem esses movimentos externos quando nós temos a lua nova no signo de Gêmeos. E a regência aqui em Câncer fala muito sobre ser uma semana em que a gente visita a família, sabe? Que a gente resgata as raízes, que a gente tem esse encontro com pessoas que são da nossa ancestralidade ou que a gente tem intimidade, né? Porque a nossa família não é só pessoas que são do nosso sangue, né?
Então tem muitas pessoas que nem conversam com a família, mas que tem a sua família de consideração. Vocês podem perceber que essa lua nova ela não tá recebendo aspectos. A gente tem uma oposição com a Lilith aqui, mas já tá separativa, tá um pouco fraca já. A Lilith não é um planeta também, precisamos considerar isso. Então, essa energia geminiana que a gente descreveu agora, ela vai vir assim numa camada muito pura, tá? Então é realmente a gente se conectando mais com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Eu acredito, inclusive, que no dia mesmo dessa lua nova, a gente pode estar muito mental, muito introspectivo para dentro, sabe? Justamente por conta da falta de aspectos e também da regência, né? No signo de Câncer, esse Mercúrio estando no signo de Câncer. Então a gente pensando muito sobre decisões que a gente gostaria de tomar, projetos que a gente gostaria de fazer, ou simplesmente meio introspectivo mesmo, sabe? Aquele dia em que a gente se conecta com os nossos pensamentos. Mesmo que a gente chegue a sair e a ter um dia muito agitado, que é super comum numa lua nova em Gêmeos, quando a gente chega em casa, no lar, né, Câncer, na nossa intimidade, na nossa privacidade, a gente reflete muito, sabe? Sobre o dia, sobre as conversas que a gente teve, porque realmente pode ser um dia de conversas assim que tocam a nossa alma, sabe? Que de alguma maneira agregam. São essas conversas profundas que de alguma maneira trazem um impacto pra gente. Seja ao nível de trazer intimidade pra relação com essa pessoa com quem a gente conversou, ou até mesmo que nos inspiram de alguma maneira. E a gente reflete, a gente pensa sobre isso e a gente traz essa maturidade, né, para pensamentos, para emoções, para sentimentos que nós podemos estar carregando, tá bom? Como eu já falei lá nas previsões de junho, essa configuração de regências do Sol em Gêmeos versus o Mercúrio em Câncer também pode falar muito de nostalgia, da gente pensando em muitas pessoas do passado, questionando decisões do passado também e duvidando, né, das próprias escolhas também pode acontecer. Por isso é interessante a gente tomar cuidado. Tomar cuidado não, né? Mas saiba que é possível sim que a gente tenha vontade de conversar com pessoas do nosso passado, de esclarecer coisas sobre o nosso passado, e isso só cabe a você decidir esses temas. Mas é interessante que você saiba que esses pensamentos, esse excesso de pensamento sobre o passado que pode acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer, eles estão acontecendo não necessariamente para você esclarecer alguma coisa com aquela pessoa, para você voltar a falar com aquela pessoa. Eles estão acontecendo porque você precisa digerir isso. Isso é algo que eu já falei lá nas previsões de junho. Se você anda pensando muito sobre o teu passado, sobre decisões que você tomou no seu passado e que você fica duvidando de si mesmo em relação a essas mesmas decisões, significa que aquele tema não está completamente encerrado para você, que você precisa encontrar esse encerramento, não externo, é interno esse encerramento que precisa acontecer dentro de você. Então, é como se essas sensações, esses pensamentos nostálgicos estejam acontecendo nesse momento para que você consiga compreender como que essas experiências moldaram quem você se tornou hoje, entende? E como que isso impacta você atualmente. E daqui em diante, você tomar atitudes de acordo com isso. Ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Então, o problema não é a gente mudar de perspectiva, de opinião e, enfim, né, se moldar como ser humano. O problema é a gente querer ficar insistindo em situações que, na verdade, já se encerraram, mas você ainda não passou pelo processo de luto. A energia geminiana muitas vezes faz isso por si só, sem essa regência canceriana, que é o quê? Ficar pensando em looping sobre determinadas situações, né? Então, isso acontece porque ela gosta de absorver ao máximo o aprendizado daquelas experiências, sabe? Por isso que eu fico pensando tanto sobre o mesmo tema por tanto tempo. Porque eu preciso compreender, descrever
o que aconteceu, como que foi o impacto dessa situação para minha vida e o que eu posso aprender com isso, entende? A gente fala, né, que o signo de Gêmeos é essa força de iniciativa e de resolução, mas isso não significa necessariamente que ela é uma força resolutiva imediata, muito pelo contrário, porque ela vai ser essa força resolutiva no momento certo, quando eu tiver as minhas conclusões bem definidas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das analogias que eu trouxe sobre esse céu e esses aspectos para vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E vamos agora para as previsões para cada ascendente. Para quem tem um ascendente em Áries, vocês sabem que sempre as minhas introduções dos aspectos astrológicos cabem muito bem para vocês, né? Já que vocês têm todas as casas astrológicas do seu mapa astral domiciliadas no zodíaco. Então vocês podem sentir tudo que eu falei lá na introdução de uma forma mais pura realmente, tá bom? E eu sinto que essa semana da lua nova para vocês vai ser um momento de reflexão sobre a sua forma de comunicação, de expressão, sabe? Será que de alguma forma você precisa melhorar a sua comunicação? A sua forma de ser visto, de ser compreendido pelas pessoas? Então eu acredito que você de alguma maneira pode se questionar se você ficar reproduzindo certas opiniões, princípios ou ideologias que você acredita que herdou da família também pode acontecer, tá bom? E se questionar isso e querer mudar internamente também, além de ter conversas assim muito profundas, sabe? Principalmente com a família mesmo, com pessoas da tua intimidade, e ter esses encontros, né, que trazem essa profundidade para essas relações. E é um momento em que você vai ter maior clareza sobre temas que você valoriza, sabe? O que realmente vale a pena você nutrir, você regar e você permitir que certas pessoas ou dinâmicas continuem fazendo parte da sua vida. Para quem tem o ascendente em Touro, aqui a gente tem uma mensagem sobre a valorização dos seus pensamentos, da sua inteligência, da sua capacidade intelectual e dos seus conhecimentos. Então, é possível que você se questione muito essa semana quantas oportunidades você já deixou passar na sua vida nos últimos anos porque você não se sentia preparado o suficiente, porque você acreditava que você precisava estudar mais, entender mais, se aperfeiçoar mais e nunca se permitia vivenciar essas possibilidades na prática, sabe? Como se você precisasse de cada vez mais garantias para conseguir confiar em coisas que você já sabe naturalmente, entende? E através dessa lua nova, pode ser que você finalmente consiga acessar essa valorização de si mesmo, sabe? Desses recursos mentais que a gente carrega dentro da gente. Conseguir compreender que isso que aconteceu no passado talvez até fosse uma autossabotagem, né? Em relação a gente não conseguir se enxergar como tal, né? É aquela síndrome do impostor. E daí agora talvez você tome caminhos diferentes, você haja diferente de acordo com essas conclusões. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, é uma semana em que você pode se questionar se as suas escolhas financeiras ou profissionais, ou até íntimas, mesmo pessoais da sua vida, caminham de acordo com o que você valoriza de verdade. Ou se essas mesmas escolhas não estão refletindo velhas versões suas do passado que, com o Câncer na 2, precisam de segurança, de estabilidade, que pode ter uma certa dificuldade de se arriscar em alguns momentos necessários na vida, entende? E você se questione se está fazendo sentido as suas últimas escolhas recentes. E através disso você pode querer investir mais em você, tomar novas escolhas, novas decisões que fazem mais sentido com quem você está se tornando hoje, com esse Urano transitando pelo seu ascendente. E você consiga compreender, ter maior clareza do que não faz mais sentido, sabe? Esses hábitos, essas autossabotagens, esse agir natural que o nosso ascendente tem, que agora você compreende que precisa passar por um processo
de maturidade, de transformação, porque você está mudando internamente. Então as suas escolhas e as suas atitudes precisam agir de acordo com essas mudanças e com essas transformações. Para quem tem um ascendente em Câncer, essa pode ser uma semana em que você perceba-se falando e reproduzindo muitas das suas opiniões que são meio que programadas, sabe? São meio automáticas, vamos dizer assim. E você comece a perceber que existem muitas coisas dentro de você que você não expressa, que você não fala, que você não consegue defender com total clareza, transparência e autenticidade, entende? E exatamente por isso, você pode querer expor as suas opiniões, falar com verdade, sabe? Mostrar quem você está se tornando. E provavelmente expressar novos desejos seus dentro de você que estão nascendo agora. Porque a lua nova na nossa casa 12 é a gente finalizando os ciclos para iniciar um novo, ainda mais com essa regência ali no teu ascendente. Para quem tem o ascendente em Leão, essa lua nova ali na sua casa 11 e a regência na 12 me transmite muito aqui pensamentos excessivos sobre certas histórias, questões do seu passado. O Câncer na 12 versus a regência dessa lua nova reforça a questão de nostalgia que eu falei lá nos aspectos para vocês, tá bom? Então, pode ser que você esteja assim com muitas histórias em aberto dentro de você. Mas essa lua nova, ela tá com aspectos lindíssimos no céu. Então, pode ser um período em que você finalmente consiga se livrar desses pensamentos excessivos sobre situações que não agregam mais na sua vida. Para quem tem um ascendente em Virgem, vocês vão estar pensando muito no futuro dentro dessa semana da lua nova, tá? A lua nova vai estar no seu meio do céu, regência na casa 11. Isso é a gente estando muito inspirado, arquitetando planos para o nosso futuro e a gente querendo realmente colocar a mão na massa. Ainda mais com esse Marte em Touro, então isso vai ser maravilhoso para vocês. Essa semana pode ser uma semana incrível realmente para vocês, tá bom? Só que ao mesmo tempo, você vai estar se questionando se as pessoas ao seu redor elas te ajudam a crescer, elas te ajudam a expandir, ou se elas têm uma visão de mundo limitada. Então, isso pode ser uma reflexão profunda para você nessa semana aí dessa lua nova, tá bom? E você queira ter essas conversas também sobre o futuro, com quem você divide a sua vida, com quem faz parte da sua intimidade. Para quem tem um ascendente em Libra, essa lua nova na sua 9 e a regência lá na 10 vai fazer com que você se questione se no seu trabalho você consegue, de alguma maneira, expressar as suas ideias, sabe? Os seus conhecimentos e a forma como você enxerga a vida. A sua visão de mundo é refletida através daquilo que você executa diariamente? Ou você acredita que você está apenas executando as suas responsabilidades dia após dia e talvez você possa não enxergar espaço para você conseguir, sabe, se comunicar e mostrar a sua voz para o mundo, entende? Então tem uma vontade aqui de se expressar e de conseguir impactar as pessoas a nível intelectual. E se você não está inserido dentro dessa realidade, essa lua nova ela pode te inspirar muito a isso, tá bom? De você fazer esses pequenos ajustes justamente para encontrar aqui esse objetivo. Para quem tem o ascendente em Escorpião, essa lua nova na sua casa 8, primeiro eu sinto que você pode ter uma grande mudança aí de prioridades nesse momento geral, assim, num sentido principalmente financeiro, mas construtivo também. Talvez essa simbologia de mudança de prioridade seja mais forte para você, tá bom? Graças à ativação ali na sua casa 8. E esse é um período em que você vai questionar muito as suas crenças, as suas ideologias, sabe? Certos princípios que talvez você acredita que foram herdados da sua família, que você carrega, mesmo que inconscientemente até hoje, sabe? E você tem, assim, essa crise interna que não é necessariamente negativa, muito pelo contrário, tá? Com esses aspectos dessa lua nova, é uma crise existencial, uma reflexão existencial que é necessária para o seu crescimento, para a sua expansão com esse Mercúrio lá na sua casa 9, tá bom? Você queira tomar certas decisões de acordo com isso.
Então, é de contratar algum serviço, algum curso, comprar algum livro, alguma consulta, alguma coisa que possa te trazer clareza emocional e espiritual, sabe? Para certos passos e decisões que você precisa tomar. Para quem tem um ascendente em Sagitário, essa é uma semana em que você pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. E não é necessariamente com uma relação específica ou com alguém específico. Claro que situações derivadas de uma pessoa específica podem, de alguma maneira, refletir no modo geral como você se relaciona com o mundo, entende? Então, situações que acabam acontecendo com uma pessoa te fazem refletir num nível tão profundo que impacta a forma como você começa a se expressar dali em diante, entende? Mas é como se fosse um aprendizado aqui pra você, que você precisa se vulnerabilizar nos seus relacionamentos, sabe? Para que você consiga construir essas conexões mais profundas. Pode ser um período que você se questione o porquê que no passado você não se expressava tanto, sabe? Você não tinha coragem de se posicionar em certos momentos, ou até um arrependimento de não ter falado alguma coisa específica. E daí por isso você compreende que é necessária essa transformação para que você consiga melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Para quem tem um ascendente em Capricórnio, a gente vai ter essa lua nova na sua 6 e a regência na 7, né? Eu sinto aqui uma forte ativação afetiva para vocês da vida amorosa, de fato, de vocês acontecendo, tá bom? Eu não me surpreenderia se vocês acabassem começando a conversar com alguém do passado de vocês, sabe? Querendo esclarecer certas questões que talvez não ficaram tão claras, tão conclusas na época, tá bom? Como eu falei na introdução, isso só cabe a vocês entender se é positivo ou negativo. Mas, fora esses temas, aqui tem uma reflexão muito profunda sobre as pessoas que te permeiam, que estão à sua volta. Pode ser seu pai, sua mãe, seus chefes, pessoas com quem você trabalha, seus relacionamentos afetivos mesmo, amorosos, né? Mas são pessoas no geral que te rodeiam. Esse convívio social que você tem, você acredita que são pessoas que têm visão de futuro, sabe? Que elas conseguem te ajudar a expandir ou não? Isso pode ser uma reflexão profunda nessa semana da lua nova. E que você se questione se você não está se relacionando com pessoas que só confirmam a sua mesma visão de mundo. Ou se você se permite conhecer pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que podem te agregar, que podem mudar a tua perspectiva e que, consequentemente, te fazem expandir não só no exterior, mas no interior também. Para quem tem o ascendente em Aquário, essa lua nova na sua casa 5 e a regência na 6 me faz sentir que você pode ter muitas reflexões sobre si mesmo, sabe? Sobre como você gostaria de estar se desenvolvendo mais, se conhecendo mais, se permitindo ter experiências criativas e íntimas mesmo, psicológicas consigo mesmo, sabe? E que talvez a regência na sua 6 não esteja te permitindo ter tempo e espaço para si mesmo. Nossa agenda muito cheia, muito lotada e a gente querendo ter esse momento para si, sabe? Para fazer as próprias coisinhas, para tirar certos projetos criativos do papel, entende? Ao mesmo tempo, nesse domingo, né, que praticamente domingo que vai acontecer essa lua nova, de domingo para segunda-feira, pode ser que você queira sair, que você já tenha talvez alguma coisa programada para esse dia, sabe? E que você encontre pessoas que podem de alguma maneira te trazer diversão, sabe? Te trazer expansão intelectual, emocional e que inclusive podem abrir portas para você no futuro. Para quem tem um ascendente em peixes, aqui tem uma ativação muito forte para vocês na casa 5, né? É uma semana incrível, inclusive, para a vida amorosa de vocês, caso vocês queiram sair, baixar um aplicativo, tá bom? Fica à vontade para isso, que é uma semana assim que você pode conhecer alguém muito interessante, uma pessoa que realmente faz sentido com quem você está buscando nesse momento, tá bom? Simultaneamente, a gente tem uma reflexão profunda aqui sobre construções de vida. Será que a vida que você está construindo hoje
ela faz sentido com certos valores emocionais que você carrega e que no seu passado te nutriam de alguma determinada forma, que tinham esse envolvimento emocional, que te traziam esse encantamento, porque te trazia acolhimento consequentemente? Ou se você acredita que as suas escolhas recentes estão de alguma maneira te afastando dessa vida que você quer construir, né? Dessa romantização de algo que você quer realmente construir para o seu futuro, entende que está verdadeiramente conectado contigo. E através disso você pode querer tomar essas escolhas mais alinhadas com seus valores atuais. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as reflexões que eu trouxe aqui para vocês. Meu nome é Camila Bratis, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.